E vamos para outra pergunta também. Essa aqui, um grande amigo meu, acho que ele estava até inclusive aí na live, o Gus, né? Tem um canal também, a gente fez vídeo junto, Gustavo, e ele fez a seguinte pergunta. Ele fez a pergunta como lidar com uma narcisista. Eu acho que essa uma, né, por ele ser homem, acho que ele estava falando de, no caso de um relacionamento amoroso. Mas aí você fala aí sobre que seja relacionamento amoroso, relacionamento com os pais, enfim, como lidar com um narcisista. Muito bem. Esse é um tema que, como diz no popular, Zaron, dá muito pano para manga, viu? Uhum. Por que que dá pano para manga? Porque a gente está numa época em que o narcisismo ele está sendo muito cultuado. Mas vamos falar um pouquinho do narcisismo, né? Lembrando que a nossa ideia aqui não é esgotar o tema, pelo contrário, é a gente pincelar algumas coisas e trazer reflexão sobre algumas coisas, né? Não é trazer nenhuma verdade concreta, não é o papel da psicanálise, não é dar respostas, porque cada um constrói a sua verdade. A gente traz alguns elementos para vocês pensarem, né? O narcisismo, inicialmente, o bebê, ele nasce com o narcisismo primário, em que ele se coloca em primeiro lugar o tempo todo. Ele quer mamar o tempo todo, ele quer colo, ele quer ficar só no colo, ele quer a atenção integral da mãe. Então, nós nascemos como seres dependentes. Inclusive, se a gente olhar para a natureza, o ser humano é um dos bichos que mais demora para evoluir. É muito dependente da mãe, demora muito a gestação, demora muito para se tornar independente. E apesar que há pessoas que estão adultas e são ainda muito dependentes dos pais, né? Não saiu do ninho ainda, como se diz. Bom, esse narcisismo, essa dependência, ela tem que evoluir, né? Em algum momento, esse narcisismo primário, ele tem que desfocar de si e a pessoa tem que começar a perceber que ele tem o outro, né? Esse outro, inicialmente, são os pais, depois é a escola, depois é a sociedade, e assim a gente vai se vendo fazendo parte de um todo. E como parte de um todo, eu não posso querer que tudo seja no meu tempo, da minha forma. Quantas pessoas vocês conhecem que de repente tem esse comportamento? A pessoa pede uma coisa, se você não faz naquele segundo, a pessoa vira e fala assim: deixa que eu faço. Né? Então, nem tudo é no tempo que a gente quer. A gente talvez sofra menos se a gente entender que as coisas têm o tempo delas. Durante a análise, por exemplo, a gente não fica com uma angústia que o paciente ele se cure logo na primeira sessão. Por quê? Porque ele vai ter o tempo dele. Na jornada de vida, a gente tem o nosso time, como se diz, né? Cada um tem a sua. Umas pessoas são mais. Tem um pensamento mais rápido, outras pessoas demoram um pouquinho mais para entender algumas coisas. E tudo bem. E talvez essa seja uma coisa muito importante, um fator muito importante para o relacionamento conosco. Às vezes a gente se cobra muito, ou não se cobra nada, somos muito acomodados, ou somos muito autocríticos, e a gente acaba deslocando isso para o nosso meio social. Será que cada um de vocês aí está num nível de autocrítica muito forte? E ao se autocriticar, está deslocando para o seu entorno? É aquela pessoa que o pessoal fala assim: nossa, mas fulano é chato, hein? E qual que é o desafio? Talvez o desafio seja buscar o equilíbrio. As polaridades, quando a gente vê na política, no meio religioso, e até o excesso de academia, né, a vigorexia, tudo que é excesso, tudo que é muito polaridade, talvez não seja uma construção humana saudável. Talvez a gente tenha que buscar essa regulagem para algo que seja mais equilibrado. E quando a gente fala de narcisismo, a gente está falando de um desequilíbrio, em que a pessoa se coloca ali como onipotente, ela tem um egocentrismo, ela é viciada em likes, em aplauso, tem que ser o centro das atenções, e a gente vê isso muito acontecer. Você quer conhecer um narcisista, é você frustrar ele, é você falar um não para ele. E a gente tem que entender que, às vezes, o não que a gente tá falando para aquela pessoa é um sim para a tua qualidade de vida. Às vezes a gente tem pessoas que falam muito sim para o outro
para ser bonzinho e ser validado, mas no final tá falando não para ele o tempo todo, ou não para ela o tempo todo, e tá adoecendo, e tá na dependência afetiva, e tá querendo agradar todo mundo. E aí tem uma frase muito comum, né, que vale para muitas questões, que os excessos escondem uma possível falta. Vamos tomar cuidado com esses excessos, essas polaridades, pois geralmente tem alguma coisa que está faltando naquele sujeito, naquela vida, e vamos observar isso. E como lidar com o narcisista? Bom, a gente vai lidar baseado como a gente está naquele momento de vida. Tem pessoas que se sujeitam a um narcisista por dependência afetiva, ganho secundário e tudo mais. E esse sujeito tem a verdade dele. Ele tem o ônus e o bônus das ações e das atitudes dele. Bom, mas com o narcisista, talvez num relacionamento em que você só é demandado e você não consegue mudar essa situação, no diálogo, na troca, né, no espaço de fala, talvez seja se afastar desse relacionamento. Nem tudo nos convém, nem tudo a gente precisa se sujeitar, né? Talvez a pessoa ela tem que focar mais nela e menos se sujeitar a um narcisista ou uma narcisista, ok? É uma frase que eu já ouvi que, inclusive, é sobre vendas, né? Mas tem bastante relação com esse negócio que você falou de frustrar. Uma frase assim: cobrar caro é uma maneira de dizer não para o cliente e dizer sim para você. Então, isso aí serve para qualquer coisa. Você dizer não para outra pessoa, você está dizendo sim para você. E quando você diz, dependendo do que for, você diz sim para outra pessoa, você está dizendo não para você. Então, acho que melhor maneira de você lidar com um narcisista, vamos pôr aí num relacionamento amoroso, é você realmente quebrar os laços, né? Que eu já vi uma psicóloga falando que o narcisista ele nunca rompe os laços, né? Ele sempre volta para jogar as migalhas. Então, quem tem que romper o relacionamento com o narcisista é você, porque ele nunca vai romper, ele sempre vai deixar no ar para confundir a sua mente, para te manipular, para ter ali o sentimento de posse. Então, acho que seria romper mesmo, né? É só você pensar o seguinte: é realmente uma pessoa dessa que eu quero para minha vida, uma pessoa narcisista, é realmente essa pessoa que eu quero que seja o pai ou a mãe dos meus filhos, né? É você pensar no futuro e relacionado a um pai ou uma mãe que você às vezes não tem como você romper o relacionamento, eu acho que a melhor maneira é você primeiro identificar, né? Analisar, buscar também ajuda psicológica, que é muito bom. Você identificou, é você se colocar acima dele, né? Na parte de dizer não, por exemplo, né? Ah, você identificou que ele é narcisista, então você não vai fazer tudo que ele te pede. Você vai saber lidar melhor. Então, acho que é identificar e, dependendo do caso que for, é você romper e aprender a lidar com esse tipo de pessoas, porque hoje em dia o que mais tem é isso, né? Hoje em dia tem bastante.